Bom dia, galerinha. Na aula passada, nós já começamos a falar um pouquinho sobre os problemas sociais. Na aula de hoje, nós vamos compreender os fatores causadores de alguns problemas sociais e compreender a realidade em que nós vivemos. Inicialmente, nós precisamos compreender quais os fatores de diferenciação das cidades, ou seja, o que torna uma cidade diferente da outra. Inicialmente, nós vamos falar do fator histórico. O fator histórico tem relação com o tipo de colonização, com a história das construções. Por exemplo, uma cidade que tem sua história há mais de 200 anos, certamente terá diferença de cidades que foram fundadas agora, que são mais novas, tipo com 10, 15 anos, certo? E o tipo de colonização também. Cada tipo de colonização carrega aspectos de uma determinada tipo de cultura. Outro fator de diferenciação das cidades são os geográficos. O que são aspectos geográficos? São aspectos de localização, de relevo, de hidrografia. Por exemplo, uma cidade localizada numa área de morro, ela apresenta aspectos completamente diferentes e organização também diferente de um bairro ou de uma cidade localizada numa área plana. E o último fator de diferenciação das cidades que é sociais e econômicos. Esses fatores, eles ajudam a transformar e diferenciar as paisagens da cidade. Está relacionado com as pessoas e com aquilo que a cidade pode oferecer, lojas, indústrias, mercadoria, estabelecimentos comerciais. Após a Segunda Guerra Mundial, as cidades e indústrias europeias haviam sido destruídas. E a partir daí, os europeus que vendiam os produtos para todos os países não conseguiram mais exportar. O Brasil, não conseguindo comprar mais produtos de fora, ele precisou iniciar o seu processo de industrialização e produzir seus próprios produtos para não precisar mais comprar de fora. Esse movimento atraiu muitas pessoas para as grandes cidades, principalmente onde as indústrias iam ser instaladas. No meio rural, houve uma mudança. Por quê? Porque começou a surgir as máquinas que foram substituir a mão de obra dos agricultores. Esses agricultores desempregados começaram a vir para a cidade para trabalhar nessas indústrias que estavam sendo criadas. Essa vinda da mão de obra do agricultor para a cidade recebe o nome de êxodo rural. Então, êxodo rural é um processo onde a parte da população migra para um outro lugar, no caso, do campo para a cidade. Existem alguns fatores causadores do problema com o êxodo rural. O primeiro é a mecanização da agricultura, ou seja, a máquina substituindo o trabalho do agricultor, a mão de obra, né? Uma máquina faz o serviço de 10 agricultores. Então, para que manter esses 10 agricultores se essa máquina pode fazer? Se é que vocês me entendem. Um outro problema muito sério são os problemas climáticos, principalmente lá na área do Nordeste, que não chove. Não chovendo, não tem como plantar, não tem como colher. O que acontece? O nordestino, ele se vê com um sonho de vir para a cidade grande, crescer e trabalhar. Então, ele sai lá da região dele para vir para a cidade grande para trabalhar. O outro é o processo de industrialização, que a gente já falou. Com o crescimento das indústrias, as pessoas acreditam que vão ter mais emprego e por isso acabam vindo para a cidade. O que o êxodo rural, com o êxodo rural, o que acontece? As cidades vão ficando superpopulosas. Há um crescimento muito acelerado das cidades.
E isso pode acarretar alguns problemas da desigualdade social que a gente já vai ver. E daí as famílias saem das regiões rurais para vir para a cidade em busca de um sonho, em busca de melhorias, e acaba não encontrando. Por quê? Porque a cidade não está preparada para receber tanta gente. A cidade não tem estrutura para receber esse povo todo. O que acontece? Eles acabam construindo e se acomodando em qualquer lugar, formando assim as áreas de favela. As favelas, elas não são lugares regulamentados pelas leis urbanas. Portanto, as condições são muito precárias, não tem luz encanada, não tem energia elétrica, não tem infraestrutura urbana, não tem iluminação pública, visto que não tem nenhuma lei que regulamenta esse tipo de construção. A maior parte das pessoas que vivem nessa situação de favela, principalmente, são pessoas que sofrem consequências da desigualdade social e econômica. Estão à margem da sociedade, sujeitos à marginalização, a problemas como o abandono, de viverem nas ruas sem ter casa, a sujeitos à violência. A favelização é o resultado da desigualdade social gerada pela concentração de renda e pela falta de políticas voltadas para solucionar esses problemas causados pela rápida urbanização, principalmente de países desenvolvidos. Façam as leituras propostas pela nossa apostila, lembrando que é a apostila 4. Responda as atividades com muita atenção. Nesse slide eu coloquei aqui uma tirinha divertida para ilustrar o nosso assunto. Um abraço a todos.